Pessoal, e para fechar aqui então nosso quarto bloco, né, da nossa aula, ficou faltando só um pouquinho. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais nos blocos, né? E aí peguei alguns minutinhos a mais nos blocos para não cortar o raciocínio e ficou bem pouquinho aqui para essa parte final, que a gente vai falar sobre algumas características do divórcio, tá? O divórcio ele tem natureza personalíssima, só os cônjuges é que podem entrar com a ação de divórcio, juiz não pode, MP não pode, nenhum terceiro pode, só a pessoa casada que quer divorciar é que pode entrar com a ação de divórcio, tá? Artigo 1582, tá? 1582. E se um dos cônjuges for incapaz, pessoal? Como fica a questão? Aqui, 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges, daí a sua natureza personalíssima. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, ascendente ou irmão. O cônjuge não, porque ele está divorciando, criatura. Né? Então, ele pode ali ser assistido pelo curador, se for curatelado, né? Ascendente ou irmão. E aí a grande pergunta que eu te faço: é possível um divórcio consensual envolvendo um incapaz? Para a primeira corrente, pessoal, não seria possível você ter um divórcio consensual envolvendo o interesse de um incapaz, tá bom? Por quê? Porque o incapaz ele não conseguiria manifestar a sua vontade pessoalmente e por isso ele não poderia ali concordar ou discordar com uma cláusula devido à sua natureza personalíssima. Ele não poderia ser feito de forma consensual, teria sempre que ser litigioso e aí por uma presunção de conflito de interesses, porque ele não conseguiria manifestar a sua vontade, tá? Mas é um posicionamento minoritário, tá? Hoje que a gente busca aí uma justiça efetiva, célere, que assegure os direitos do incapaz, não há motivos para você vedar um divórcio consensual simplesmente por um dos cônjuges ser incapaz, né? E aí esse é o entendimento majoritário, até porque, né, se tem incapaz, ainda que seja um dos cônjuges, necessariamente esse divórcio ele tem que acontecer na via judicial, tá certo? E se tem interesse de incapaz, Ministério Público vai entrar, né? Ministério Público está ali como fiscal da ordem jurídica, ele vai assegurar os interesses do incapaz naquela ação. Então não teria nenhum prejuízo, não teria nenhum óbice para você aceitar uma ação de divórcio consensual, né? Muito pelo contrário, né? Isso pode prestigiar, né, até o interesse do incapaz, porque ali você vai ter alguém assistindo, ou um curador, ou um ascendente, ou um irmão, e também vai ter o Ministério Público ali como fiscal da ordem jurídica, tá? Segunda característica, pessoal, é a inadmissibilidade de terceiros intervirem no divórcio. Divórcio não cabe intervenção de terceiros, não há que se falar em intervenção de terceiros em divórcio, tá bom? Inclusive, uma observação, a ação de divórcio ela corre em segredo de justiça, tá? Mesmo que seja consensual, a ação de divórcio corre em segredo de justiça. Quarta característica, não. Primeira característica, natureza personalismo. Segunda característica, ela me perdi nas características, proibição de intervenção de terceiros. Agora sim, terceira característica, intervenção do Ministério Público. Pessoal, o Ministério Público não precisa intervir na ação de divórcio. Oh, meu Deus, eu lembro que quando eu comecei a fazer divórcios, logo quando eu formei, a gente tinha a oitiva do MP. Mesmo que não tivesse filhos, né? A minha primeira ação de divórcio que eu assinei sozinha, tipo, sem ser... Sim, formei, assinei, sem ser estagiária, né? Que eu assinei assim, eu que fiz, é a minha OAB que tá ali, né? A minha primeira ação de divórcio que fiz, né? A minha primeira que eu fiz, né? A primeira que eu fiz, o juiz mandou pro MP. Era um casal que queria divorciar na via judicial, consensual, não queriam ir para cartório, quiseram a via judicial. Como eu disse para você que o cartório é apenas uma opção, a gente entrou pela via judicial, né? Eu acho que eles queriam ter certeza que ia divorciar, né? Eles estavam com medo. Eu quero que o juiz diga que eu estou divorciando. Foi mais ou menos por isso mesmo, viu? E aí também tinha chance de acabar virar litigioso ali no meio. Então o homem falou assim, não, vamos judicial, porque se ela
endoidar, que a mulher era meio tensa, assim, se ela emperrar ali e tudo, a gente já tá na justiça mesmo, só converteu o rito. Aí, enfim, nós entramos e aí teve que ouvir o Ministério Público. O Ministério Público foi chamado no processo só para falar, oi, você pode divorciar. Isso antes do CPC de 2015, tá? Já foi após a PEC do divórcio, foi após 2010, mas foi no CPC 2015. Foi antes do CPC de 2015. Então, o Ministério Público ele intervia em todas as ações de divórcio. Hoje não mais. O Ministério Público ele só vai entrar no processo, ele só vai intervir no processo se tiver interesse de incapaz. Se não tem incapaz envolvido, seja um dos cônjuges ou seja um menor incapaz, ele não entra no processo. Agora, se tiver incapaz, doutor, com certeza, sob pena de nulidade, o Ministério Público tem que ser intimado e tem que manifestar nos autos, tá bom? Sob pena de nulidade de todo o procedimento. Quarta característica é a possibilidade de não divisão do patrimônio comum no divórcio, né? Inclusive está lá no artigo 1581, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens, tá? Você não precisa partilhar os bens na ação do divórcio. Na prática, doutor, na prática a gente partilha, né? Porque o seu cliente ele quer divorciar justamente, principalmente, né, na maioria dos casos, para dividir patrimônio. Então, a gente faz a ação de divórcio consensual, acumulada, com partilha de bens. Pronto, né? Já resolve tudo. Né? Se tiver ali interesse incapaz, né? Ação de divórcio consensual, com pedido de alimentos, regulamentação de guarda e partilha de bens. Né? Tudo isso aí faz junto. Mas é exigido, professora, eu partilhar os bens no divórcio? Não, inclusive quando o seu cliente não tá tendo muita resistência na questão da partilha de bens, faz um divórcio, se não tiver incapaz, faz um divórcio extrajudicial e partilha os bens na via judicial, não tem problema, né? Se a única coisa que eles concordam é o divórcio, faz o divórcio, ou judicial ou extrajudicial, e entra com a ação de partilha de bens. Agora, se você está fazendo um divórcio consensual, o que você tem que falar lá na sua minuta, né, no seu acordo de divórcio consensual, o que tem que estar mencionado é a partilha de bens. Como vai ficar? Não a divisão, mas olha, vamos partilhar nessa ação, ou então vamos partilhar em autos apartados, vamos partilhar na ação de número tal, que já foi, inclusive, protocolado, não é protocolado, distribuída, tá? Então, não há necessidade de você partilhar, mas há necessidade de você falar o que você vai fazer com relação aos bens, se vão fazer agora, se vão fazer depois, né? Mencionar o que será feito. Questão do uso do sobrenome de casado. Aqui, vocês já estão cansados de saber a questão do de Jesus, né? O nome é um direito da personalidade, é um direito, você tem o direito de acrescer o sobrenome do outro, e aí você só tira se você quiser. Artigo 1565, parágrafo 1º, né? Tanto o homem como a mulher podem acrescer o sobrenome um do outro, tá? Pode cruzar, inclusive, o sobrenome. Eu pego o seu, você pega o meu, sem problema nenhum, tá? E aí depois só tira o sobrenome se quiser, inclusive em caso de morte também só tira se quiser, você tem o direito de manter aí o seu sobrenome, tá bom? Após o divórcio. Pessoal, sobre dissolução de casamento é isso. Então, nós vimos aí as formas. Lembrando que uma coisa é dissolver a sociedade, outra coisa é dissolver o vínculo matrimonial. Sociedade conjugal você dissolve com a separação. Para quem entende que a separação judicial ainda está no ordenamento jurídico, você dissolve pela separação judicial ou fática, tá bom? Agora, ação de separação judicial ou separação de fato. Agora, o vínculo matrimonial, o que dissolve? Dissolve casamento, dissolve vínculo matrimonial, dissolve o vínculo matrimonial também a morte, né? E também a nulidade ou a anulação que desconstitui e aí você volta ao estado civil anterior, tá bom? Então, a pessoa casada, ou se ela não tiver o casamento declarado nulo ou anulado, né? Ela tem dois caminhos, ou a viuvez ou o divórcio. Né, são os únicos caminhos, né? Ou você volta ao seu estado civil anterior, se por causa de nulidade ou anulabilidade, ou vai para a viuvez, ou vai para o divórcio, tá? Acho que são essas observações. A separação judicial, pessoal, ela poderia ser feita também, a ação de separação, ela poderia ser feita também extrajudicialmente, tá? No cartório. Mas entenda aqui que hoje as partes, quando elas vão entrar, elas entram direto com o divórcio, tá?
Olha, de fato, sou bem crítica com relação, eu entendo que quem pode o mais, pode o menos, mas sou bem crítica com relação a possibilidade de você ter a manutenção do Instituto da Separação Judicial no ordenamento brasileiro, tá? Porque junto com a separação você tem um monte de consequências, como envolvimento de prazos, como questão de discussão de culpa, e eu não posso mais admitir isso, até em prestígio, né, a vedação ao retrocesso. Você voltar a discutir culpa numa ação de divórcio, né, ou numa ação de separação, isso é totalmente descabido, embora esteja no Código Civil, tá? Não há que se falar mais em discussão de culpa. Então, tô com a corrente majoritária, tô com doutrina de grande peso hoje, no sentido de que separação judicial não está mais no ordenamento brasileiro, mas CPC traz um instituto e a quarta turma do STJ entende que separação permanece, tá certo? Vamos aguardar então aí algum posicionamento do STF acerca do tema para ver se a separação sumiu ou não sumiu. E aí, STF batendo o martelo, a gente põe fim à discussão. Tema interessante para você pensar aí no seu TCC, né? A manutenção ou não da separação judicial no ordenamento brasileiro. Ok? Pessoal, um abraço. Obrigada por estarem aqui até agora. Esse último bloco mais curtinho, porque eu acabei me estendendo nos demais. E nos encontramos aí nas nossas aulas ao vivo. Beijos, beijos. Tchau, tchau.